Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 2, seção 15.9, exercício número 22. Vamos ao enunciado. Utilize coordenadas esféricas. Calcule a integral tripla na região H de 9 menos x² menos y² dv, onde H é o hemisfério sólido x² mais y² mais z² menor ou igual a 9 e z maior ou igual a 0. Bom, o objetivo então do exercício é calcular essa integral tripla que é definida aí pela região H, que é o hemisfério sólido, ou seja, a parte aí positiva, né, z maior ou igual a 0, da esfera, tá? Representa aí a esfera, de raio, tira a raiz aí quadrada de 9, raio 3. Então, para encontrarmos os limites de integração, né, definido pela região H, vamos fazer o esboço. Então, vamos representar aí o eixo Z, na horizontal o eixo Y, representando o eixo X, saindo da lousa aí na diagonal. Então, a gente tem aí a esfera de raio 3, sendo que é só a parte positiva. Então, temos aí o hemisfério. A gente marca aí as medidas de mais ou menos 3 a partir do centro. Então, aqui é mais 3 para o Y, menos 3, aqui é mais 3 para o X, menos 3 e aqui mais 3 para o Z. Então, a gente tem aqui, ó, no plano XY, vai formar uma circunferência de raio 3. E aqui no plano X e Z, temos aqui meia circunferência. E no plano YZ, temos aí meia circunferência também, fechando o hemisfério H, que é x² mais y² mais z² igual a 9. Aqui a gente tem o z igual a 0. Bom, o objetivo aí do exercício é calcular essa integral tripla utilizando coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas, vamos ter que achar os limites de integração do raio, do ângulo φ e do ângulo θ. O limite do raio, o raio começa aqui em 0, né, e é constante para todos os lados aí, né, até o valor de 3. Então, vai de 0 até 3. O limite de φ, φ é o ângulo entre o eixo Z e aqui o raio. Essa é a variação de φ. Aqui é o 0, a gente tem que a rotação vai acontecer até aqui o plano XY, tá? Ou seja, uma variação de 90 graus, aqui é π sobre 2. Então, vai de 0 até π sobre 2. E o limite de θ é a variação aí do eixo positivo x, onde está o zero de θ. Vamos ter a rotação completa, aqui é a variação de θ, né? Vamos ter aí a rotação completa, tá? Para formar aí o hemisfério superior. Então, vai de 0 até 2π. Então, temos os limites aí em relação às coordenadas esféricas. Precisamos do diferencial de volume. O diferencial de volume em coordenadas esféricas é dado por ρ² vezes o seno de φ, diferencial de ρ, dφ e dθ, tá? Se a gente pegasse ali um pedacinho do diferencial de volume, a gente tem essa variação aqui, seria a variação do raio, dρ. Essa variação aqui é a variação do raio do ângulo φ a uma distância ρ.
E aí a gente tem a variação em relação a θ, tá? Que está no plano aí xy, que vai ser o ρ seno de φ vezes aí a variação de θ. E aí a gente tem ρ vezes ρ dá o ρ quadrado, o seno de φ, aí fica dρ, dφ e dθ, tá? Então, a gente vai poder aí escrever a integral tripla como sendo integral tripla. Os limites de integração, primeiro vem aí o do θ, de 0 a 2π. Aí temos o limite depois do φ, que é de 0 a π sobre 2, e depois o do raio, de 0 a 3. Aí temos aqui uma função, né? Essa função aí é função de x, y e z. Então, temos que a função de x, y e z a ser integrada vale 9 menos x quadrado menos y quadrado. A gente tem que transformar para coordenadas esféricas. Então, se a gente pegasse aqui um ponto genérico, ó, um ponto P, que é dado por x, y e z, ó, aqui, fazendo a decomposição, aqui a gente teria a medida de z, né? Ou seja, o z em coordenadas esféricas vale o raio vezes o cosseno do φ, ó, tá junto com o ângulo φ. Aí, se a gente pegasse, projetasse aqui no plano xy, essa medida aqui, ó, que é esse raio, né, um raio da circunferência R, seria ρ vezes aí o seno de φ, que é a medida oposta ao ângulo, tá? Seria essa. Aí a gente tem aí que essa medida a gente vai decompor aqui em x e vai decompor aqui numa medida y. O x, ele vai ser o ρ, que é o raio aí, ρ seno de φ, tá junto com o ângulo θ, então vezes o cosseno de θ. E essa medida y vai ser o ρ seno de φ, tá? Que é o raio, e aqui está sem o ângulo, então é vezes o seno de θ. Então, essas são as conversões aí de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, tá? Então, a gente, utilizando disso, a gente vai escrever a função em função de ρ, de φ e de θ. Então, aqui fica 9 menos, aí a gente vai ter aqui x quadrado mais y quadrado. Se a gente pegar aqui x quadrado mais y quadrado, vale o raio ao quadrado, que é ρ seno de φ elevado ao quadrado. Ou seja, a função em função de ρ, φ e θ vai ficar 9 menos ρ quadrado seno ao quadrado de φ. Então, a integral aqui vai ficar 9 menos o ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ, tudo isso que multiplica o diferencial de volume, que é ρ quadrado vezes o seno de φ vezes dρ vezes dφ vezes dθ. Bom, então agora a gente tem uma integral inteirada, a gente pode calcular. Primeira integral em relação a ρ, tá? Aí não podemos separar, mesmo tendo os limites constantes, porque aqui depende de φ, mas não depende de θ. Então, a gente pode reescrever como sendo integral de 0 a 2π dθ, sai, vai para a primeira integral, que multiplica a segunda integral de 0 a π sobre 2. Esse seno de φ é constante quando eu vou integrar em relação a ρ, vou escrever ele aqui do lado de fora. Aí vai ficar a integral de 0 até 3. Esse ρ quadrado distribui, fica 9 ρ quadrado. Esse ρ quadrado distribui aqui, fica ρ a quarta, que multiplica o seno ao quadrado de φ. Tudo isso integral em dρ e depois integral em dφ. Então, a primeira integral que nós vamos fazer é em relação a ρ. Então, podemos integrar aqui também o dθ simultaneamente. A gente vai ter a integral de dθ da θ, de 0 a 2π, aí que multiplica a integral de 0
a π sobre 2 do seno de φ. Aí vamos ter aqui, integrando 9 ρ quadrado, vai ficar 9 ρ ao cubo sobre 3, menos a integral de ρ à quarta, fica ρ à quinta sobre 5, que multiplica aí o seno ao quadrado de φ, que é constante, que varia aí de 0 até 3, essa é a integral, e depois vamos integrar em dφ. Aqui substituindo fica 2π menos 0, fica 2π, aí vamos ter integral de 0 a π sobre 2 do seno de φ, aí substituindo o limite de integração, só o superior, porque o inferior zera esse termo e zera esse, a gente vai ter 9, aqui pode simplificar aqui o 9 com 3, né? Fica 3, então a gente tem 3, substituindo o limite superior 3 ao cubo, menos, substituindo aqui fica 3 à quinta sobre 5, que multiplica aí o seno ao quadrado de φ, tudo isso é integral em dφ, tá? Aqui o 3 vezes o 3 ao cubo vai ficar 3 à quarta, aqui a gente tem o 3 à quinta, o 3 à quarta a gente pode pôr em evidência e reescrever 2π, que multiplica o 3 à quarta em evidência, vezes a integral de 0 a π sobre 2, vou abrir um colchetes aqui e vou fazer distribuição para fazer duas integrais. O seno de φ dφ, já que eu tirei o 3 à quarta aqui, multiplicando, e menos a integral de 0 a π sobre 2. Aí aqui eu vou reescrever esse seno ao quadrado, tá? A gente tirou o 3 à quarta, sobrou um 3 sobre 5. Esse seno ao quadrado eu vou escrever como 1 menos o cosseno ao quadrado de φ, tá? E esse seno de φ multiplicando lá no final, que multiplica o diferencial dφ. Para fazer essa segunda integral aqui, a gente vai ter que utilizar, aí aqui fecha o colchetes, né? A gente vai ter que utilizar a substituição, vou chamar o cosseno de φ de u, aí deriva desse lado da du, derivada do cosseno de φ fica menos o seno de φ, que multiplica o diferencial dφ. Aqui eu não tenho o sinal de menos, tá? Então joga para cá, fica menos du é igual ao seno de φ dφ. Podemos trocar os limites de integração, então a gente tem aí o φ igual a 0, vai nos dar que u é igual ao cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1, e quando o φ for π sobre 2, a gente vai ter que u vai ser igual ao cosseno de π sobre 2, que é 0. Então, a gente vai ter 2π, que multiplica 3 à quarta. Aí, aqui a integral do seno de φ fica menos o cosseno de φ, que varia de 0 a π sobre 2. Ali fica menos 3/5, colocando em evidência, que multiplica a integral. Aonde era 0 vai ficar 1, onde era π sobre 2 vai ficar 0. Aí ali fica 1 menos, onde era o cosseno de φ fica u ao quadrado, onde era seno de φ dφ fica menos o du. Tudo isso aqui fecha. Então vamos ter 2π, que multiplica 3 à quarta. Aqui substituindo os limites de integração, fica menos o cosseno de π sobre 2, menos o limite inferior, então a função fica positiva, mais o cosseno de 0. Aí aqui, menos com menos vai ficar mais, tá? 3/5 ali. Aí a gente vai ter aqui, integrando a 1 em relação a du, fica u, integral de menos u ao quadrado, fica menos u ao cubo sobre 3. Isso daí variando entre os limites de 1 a 0. E aqui fecha. Aí aqui a gente tem o cosseno de π sobre 2 é 0 e o cosseno de 0 fica 1. Então, vamos ter aqui 2π, que multiplica 3 elevado à quarta. Aí aqui vai ficar 1. Aqui substituindo os limites de integração, fica
3/5 aqui que multiplica, aí substitui o 0, 0, 0 esse termo, menos o inferior. Então, esse termo aqui fica menos 1, e esse termo aqui fica mais 1 ao cubo sobre 3. Isso fecha. Então, vamos ter aí 2π, que multiplica 3/4, 1. Aí aqui vamos ter mais 3/5, aqui menos 1 com mais 1/3, a gente vai ter menos 2/3. Aí 3 simplifica com 3, então a gente vai ter 2π, que multiplica 3/4. Aqui a gente vai ter 1 menos 2/5. Então, tirando o mínimo comum fica 5. Aí aqui fica 5 e aqui vai ficar menos 2, então dá 3/5, tá? 1 menos 2/5. Então, a gente pode escrever que isso vai ficar igual a 2π, aí 3/4 com 3 aqui fica 3/5 dividido por 5. Aí vamos ter, então, aqui o valor de 3/5, que dá 243. Aí vamos ter 2π vezes 243 sobre 5. Ou seja, temos aí 486, multiplicando aqui por 2, π sobre 5. Esse é o resultado dessa integral limitado pela região HI. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!